Será que um professor pode ter forte compromisso político, social, ético com seus estudantes sem dominar aquilo que ensina e sem saber como ensinar? Eu sou Israel Frois e no vídeo de hoje vamos discutir o que um professor precisa saber para ensinar. Bora lá! Para Demerval Saviani, no seu livro Pedagogia Histórico-Crítica Primeiras Aproximações, há uma relação indissociável entre compromisso ético-político e competência técnica. Para ele, é pela mediação da competência técnica que se chega ao compromisso ético-político de forma efetiva, concreta, prática e real. Ou seja, não basta defender uma educação transformadora e, ao mesmo tempo, colocar em segundo plano a própria formação, o processo de planejamento e de estudo do professor. Ao fazer isso, o acesso aos saberes sistematizados que deveriam ser socializados ficam inviáveis de ser, não são. Saviani vai defender que o domínio do conhecimento dos instrumentos teórico-práticos do trabalho docente também é uma questão política. E por quê? Porque se a escola pública atende principalmente estudantes, filhos da classe trabalhadora, negar a eles o acesso ao saber sistematizado, a conhecimentos sistematizados, significa contribuir para a reprodução das desigualdades e do alijamento, da negação do direito à educação. Por isso, Saviani vai colocar o compromisso político vinculado à competência técnica. Não pode ficar só no discurso esse compromisso político. Ele vai aparecer naquilo que o professor efetivamente consegue fazer em sala de aula. E como essa competência vai ser desenvolvida? O professor Saviani, em um texto muito bom, intitulado Saberes Implicados na Formação Docente, apresenta 5 saberes articulados entre si e que são necessários para a constituição da formação docente. Saber número 1, o saber atitudinal. É aquele saber relacionado às atitudes do professor. Como que o professor, a professora se posiciona diante dos seus estudantes, como trata os seus estudantes, as relações com os colegas de trabalho, como são constituídas, como o exercício da autoridade em sala de aula é feito, como o professor lida com o diálogo, com o respeito, com a disciplina e com a equidade. Há coerência nesse processo entre aquilo que ele defende e aquilo que ele pratica de fato? Não adianta defender a democracia e estabelecer relações autoritárias no ambiente de trabalho. O saber atitudinal também constitui a formação do professor. O segundo saber é o crítico contextual. Esse saber diz respeito à compreensão das condições sociais e históricas nas quais o processo educativo acontece. O professor, a professora precisa compreender em que sociedade está ensinando, quem são os alunos, quais são as condições sociais, políticas, econômicas, históricas que têm atravessado a educação e a escola. Para Saviani, o educador precisa compreender essas nuances e o contexto com base no qual e para o qual se desenvolve o seu trabalho, o trabalho docente. Isso significa que ensinar não é uma atividade realizada no vazio. A sala de aula está inserida em uma sociedade marcada por contradições, desigualdades, disputas e interesses. O terceiro saber é o saber específico, ou saberes específicos, aqueles vinculados às nossas licenciaturas, geografia, história, matemática, física, biologia, enfim. O professor precisa saber o que ensina. O professor de história precisa dominar os conhecimentos e processos históricos. O professor de geografia precisa dominar as categorias e os conhecimentos geográficos. O de matemática, a matemática, física e assim por diante. Parece óbvio, mas essa obviedade precisa ser reafirmada. Na medida em que a escola tem como uma de suas funções primordiais socializar os saberes, os conhecimentos sistematizados, produzidos historicamente e coletivamente pela humanidade. E o professor precisa ter domínio desse conhecimento sobre o qual ele teve a sua formação inicial. Sem isso, o compromisso político pode acabar produzindo justamente o que se pretende combater, uma educação empobrecida, esvaziada para aqueles que mais precisam, os filhos da classe trabalhadora das escolas públicas. O quarto saber é o saber pedagógico. Conhecer profundamente uma área de conhecimento, o físico, a física, o geógrafo, a geografia, o historiador, a história, não transforma automaticamente esses sujeitos em professores. O
professoras. É preciso compreender a educação como fenômeno, é preciso conhecer as teorias pedagógicas, as correntes e concepções de educação, os processos de ensino e aprendizagem. É preciso compreender os fundamentos que permitam compreender o próprio trabalho docente. É isso que está relacionado ao saber dito pedagógico. É ele que contribui para a construção de identidade do professor como profissional da educação. Portanto, saber muito sobre uma área de conhecimento não é suficiente para ser professor, mas é preciso saber que a educação não substitui o domínio daquilo que se ensina. É isso que está relacionado ao saber pedagógico. É ele que contribui para a construção de identidade do professor como profissional da educação. Portanto, saber muito sobre uma disciplina não é suficiente para ser professor. É preciso se debruçar nos saberes pedagógicos. E por fim, o quinto saber, o saber didático curricular, é aquele, né, que chegamos aí ao próprio fazer docente. Como organizar uma atividade educativa, como organizar, selecionar os conteúdos, como estabelecer uma relação entre o educador e o educando, como, né, desenvolver um processo de planejamento, planejar uma aula, uma avaliação. E aí parece uma dimensão mais concreta da profissão, e o é, né? Porque existe uma diferença entre saber algo e ensinar esta coisa. E o saber didático curricular, ele vai dar aí essa dimensão de articulação com os demais saberes. Em síntese, podemos dizer que esses saberes não devem ser colocados em uma espécie de ranking. Eles precisam se articular entre si. A formação docente precisa articular essas diferentes dimensões, esses diferentes saberes. O professor precisa sim dominar os saberes específicos, sistematizados, precisa compreender os fundamentos pedagógicos, precisa dominar os elementos do trabalho didático curricular, compreender a realidade social, política, história na qual ele atua e precisa desenvolver atitudes coerentes com o trabalho educativo. É essa articulação que permite a compreensão para uma formação docente pautada na totalidade, articulando, imbricando, como o texto do Saviani disse, esses saberes. Né? Isso também vai nos ajudar a entender, né, algo relevante que Saviani coloca na questão. Essa relação não é apenas meramente algo vinculado a acúmulo de técnicas, é necessário também, né, fazer uma articulação entre o saber sistematizado e a experiência, essa articulação entre episteme e sofia. E isso não quer dizer abandonar o saber sistematizado, né, em função da experiência. Também não significa abandonar a experiência em função apenas dos saberes sistematizados. É importante articular essas dimensões. Episteme, sofia, saber sistematizado e a experiência, a vivência na sala de aula também é muito relevante. Então, pessoal, quero deixar uma pergunta especialmente para você que está terminando a licenciatura ou acabou de concluir a sua formação. Que professor você está se tornando? Em resumo, não existe compromisso ético-político com a educação sem competência técnica para realizar o trabalho educativo. Isso significa que ensinar bem é uma posição política, comprometida com a garantia da socialização dos conhecimentos sistematizados, historicamente produzidos pela humanidade e que foram negados a grupos e classes subalternas. Eu sou o professor Israel Frois e esse foi mais um episódio da nossa série Formação de Professores. Se essa reflexão faz sentido para você, compartilhe aí nos grupos de professores que você faz parte, compartilha com um colega de trabalho e comenta aí. Se ainda nos não segue, siga-nos, se inscreva no canal para a gente continuar trocando aqui com esse processo de formação coletiva, não institucional, mas que tem a pretensão muito pequena de trazer temas para debate e né, para a gente pensar juntos a nossa educação. Um fraterno abraço, até a próxima. Tchau, tchau.